Nos sentássemos todos, já aqui muitas cadeiras vazias, este pessoal que está mais aqui nas laterais, que se sentasse para darmos início a esta tarde. E a pedir novamente, existem aqui algumas cadeiras vazias. Então, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, caro autor Manuel Castelhano, Manuel Coquim, Vítor Lourenço, caros vereadores da Câmara Municipal de Mira, Sr. Presidente da Assembleia, membros da Assembleia de Freguesia, Sr. Padre Germano, demais autoridades civis, caras amigas e amigos, bem-vindos à Casa Gandaresa e à apresentação de um livro, Retalhos de uma Geração. Sentado no meu alpendre, a olhar o mundo, dou comigo a apreciar o espetáculo fascinante. É assim que o autor começa este livro. E nada mais que um alpendre gandarês para servir de apresentação a esta obra. Obrigado, Manuel, e permite-me tratar-te por tu, por nos deixares apresentar a tua obra nesta casa que é minha, tua e de todos nós. Uma casa gandaresa, uma casa comunitária, um projeto sonhado e ambicionado por muitos que começa a dar os seus frutos. Um espaço que todos queremos que seja mais um espaço cultural da nossa região, um autêntico museu vivo e um ponto de encontro de todas as gerações. Quero, por isso, deixar uma primeira nota para o local onde hoje nos encontramos. Um local que foi, em tempos, um berço da Gândara e a base de todas as famílias. Tal como Manuel Castelhano retrata neste livro, aqui se sonhou, se ousou, se sofreu, se trabalhou e se partiu à descoberta de uma vida melhor. Cada adobe desta casa representa cada gandarês, os seus sentimentos e a epopeia de cada um na sua vida. Os adobes agora mais gastos, com o desgaste dos anos, representam a vida dura. E como o autor descreve muito bem no capítulo 3 e a vida nas olarias, já mal se via os homens numa labuta, faziam das tripas coração para acabar a empreitada. Ombros derreados, cheios de ardores nas costas e as pernas a vergar ao peso dos carros. Como se costumava dizer, andava tudo no badanal. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, Rui Pedro Rocha. Começo por cumprimentar os meus colegas de mesa, ou melhor, hoje é do alpendre, em especial o Dr. Manuel Castelhano. Cumprimento também todas as senhoras, todos os senhores. Boa tarde. É uma honra muito grande para mim, enquanto Presidente de Junta, colaborar na organização e participar na sessão de apresentação deste livro, Retalhos de uma Geração, da autoria do Dr. Manuel Castelhano. No meu dia-a-dia, dou muitas vezes por mim a pensar: porquê é que eu sou assim como sou? Ou, porquê é que nós somos assim como somos? Que acontecimentos, que influências, que vivências marcaram a forma de ver e viver a vida desta forma? Este título fez-me logo pensar. Nós não somos mais do que um conjunto de retalhos. Retalhos de várias formas, de várias origens, que todos constroem a individualidade, que juntos constroem a individualidade que somos. E em resultado, também nós, comunidade, somos como um conjunto de retalhos ainda maior, ainda mais diversificado, ainda mais completo, ainda mais capaz. Mas fico honestamente muito curioso em perceber porque é que somos assim? Porque é que a comunidade do Seixo tem uma forma de ser e estar tão característica e que a mim tanto me orgulha? Conhecer e apresentar esta obra é para mim uma grande honra, porque enriquece e engrandece, e muito, a história do Seixo, pois relata, de forma muito bem escrita, com belas imagens literárias e excelentes fotografias, a aventura, a ousadia, a coragem e capacidade das gentes do Seixo num tempo muito pobre, difícil e fechado.
foram obrigados a partir, para ir à procura do pão, para outras paragens, por outros caminhos e noutras condições. Voltando agora aos retalhos da nossa comunidade, acredito que foram estes períodos mais difíceis que construíram os retalhos mais fortes. A leitura deste livro e dos quadros que relata traz certamente à memória para os mais velhos e dá a conhecer aos mais novos, como eu, as dificuldades e as amarguras da vida, mas também aspectos marcantes e identitários do povo do Seixo. Um povo com uma capacidade de resiliência extraordinária, um povo desassossegado e corajoso, um povo com esperança num futuro melhor para si e para os seus, procurando aquilo a que hoje chamamos de mobilidade social. Mas este espírito, esta resiliência, este desassossego não nasce do nada. E a verdade é que a geração tratada neste livro foi, pode-se dizer, uma geração inconformada, resiliente, corajosa, motora das principais alterações do modo de vida das gentes do Seixo e da terra do Seixo. Permitam-me ainda mais um apontamento. Esta geração, inconformada e resiliente, nasceu e viveu numa casa como esta, numa casa gandaresa, em que cada adobo, construído fruto do trabalho do povo, esconde uma história ainda por contar. Percebi por isso que também a casa gandaresa é um retalho fundamental no que é a nossa comunidade. Sei que em muitos de nós aqui presentes nos corre nas veias sangue desta geração de homens e mulheres que procuramos por isso, à nossa maneira e adaptado aos tempos de hoje em dia, melhorar as nossas vidas e o nosso Seixo à medida que nos é possível e com a determinação que herdamos de vós, desta geração. Somos hoje uma manta de retalhos, com muitos dos retalhos que herdamos desta geração de homens e mulheres. E continuamos a ter, a viver e a concretizar sonhos e projetos de vida, pessoal ou familiar, na busca do pão. Felizmente, com menos, ou pelo menos diferentes, dificuldades da geração relatada no livro. Continuamos a sonhar, a viver e a concretizar, com um forte espírito participativo e solidário, projetos para a comunidade que, honrando os nossos antepassados, continuam a fazer do Seixo uma terra de cultura, desenvolvida e de futuro. E somos assim porque cada pessoa foi juntando um retalho à manta que é a nossa comunidade. Comemoramos também hoje a liberdade, também ela conquistada por esta e outras gerações, que viveram privados de tantas coisas, que os mais novos como eu já damos por garantidas. Este e outros livros do género são importantes também por isso, para as gerações mais novas darem valor às dificuldades e conquistas de outros tempos. Obrigado, Manel, por estes belos e arrepiantes retalhos. Constituem para nós, os mais novos, e para todo o Seixo e a Gândara, e de forma especial para mim, mais que um conhecimento. São uma inspiração, uma motivação adicional, um farol e um apontar de caminhos. Nos retalhos da geração que o livro nos fala, está certamente o nosso passado, mas está também o presente, que abre portas para o futuro. Obrigado, Sr. Presidente. Quando eu nasci, abril já era sinónimo de liberdade. Cada 24 de abril que vivi, já o vivi sabendo que no dia seguinte iria celebrar a liberdade. E liberdade é também esta palavra que hoje aqui nos traz. Há uns dias atrás, estava eu a caminhar quando o Presidente Rui Pedro me telefonou a dizer que o Manuel queria que a Junta de Freguesia e a ACR apresentassem o seu livro. E como é óbvio, teríamos que dizer umas palavras. O 25 de abril foi o dia da liberdade e eu pensei, tens toda a liberdade para dizer o que entenderes. Sorri para mim, olhei à volta, subi a uma rua livre, cheia de gente, num país livre. Mas para mim todas as ruas sempre deram ao lugar desejado. Toda a gente sempre pôde seguir o caminho que quis e o país sempre foi livre. No entanto, todos os anos há o mês de abril. E todos os meses de abril há um dia em que o meu pensamento são cravos e capitães e promessas de nunca mais e de para sempre. Lembro-me de ver desde sempre esse dia vermelho e verde, com banda sonora de Zeca Afonso, de invocar gaivotas e papoilas e de sentir o meu peito inchado de orgulho por ser filho de uma nação que viu nascer homens que souberam arranjar armas para a defender,
mas homens que das armas fizeram nascer flores e nascer com as flores uma nova nação. Para mim, falar de Abril é falar de uma realidade que não vivi, mas do qual encontro ressonâncias em certas esquinas e vozes e lugares. 48 anos se passaram, tão perto, tão longe, tão pouco, tanto. É importante recordar o 25 de Abril, para que ele dure sempre. É importante compreendê-lo, pois só com o antes podemos sentir a conquista da liberdade. E aqui menciono o capítulo 5 deste livro, O Grito de uma Geração. Era um tempo de liberdade sem liberdade. Um tempo onde o poder comandava os limites da liberdade. Foi na rua, na escola, na família, nos grupos que os jovens forjaram a vontade, imaginaram o rumo, desenharam o futuro. E acrescenta o autor, e fizeram-se à vida em palcos desconhecidos. Chamo agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, Dr. Raul Almeida. Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Junta, Sr. Vereador, Sr. Dr. Manuel Castelheiro, cumprimento todos os elementos da mesa, Srs. Vereadores aqui presentes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, outros Presidentes de Junta, e a todos uma muito boa tarde e um vivo ao 25 de Abril, que hoje é dia 25 de Abril. É o dia da liberdade e que para mim é um gosto estar aqui no Seixo, na apresentação do livro, neste dia do 25 de Abril. Mas antes de irmos ao livro, tenho que deixar aqui duas notas que é obrigatório neste 25 de Abril, do meu ponto de vista, deixar essas duas notas. A primeira é a Covid-19 e estes 2 anos que nós vivemos de pandemia, porque a pandemia restringiu-nos muitos direitos e um dos direitos foi a liberdade. Temos que ficar fechados em casa, não podemos sair, e hoje de manhã no discurso disse isso, até um simples café era proibido nós tomarmos e irmos tomar um café porque não podíamos sair de casa. E tirarem-nos uma coisa que nós estávamos habituados, que era a liberdade, veio fazer com que a valorizássemos mais. Tivéssemos que lhe dar mais valor, porque precisamente o 25 de Abril trouxe-nos a liberdade, a Covid retirou-nos a liberdade que nós tínhamos, sabendo que era para bem de todos, mas deu para percebermos a sensação que é não termos liberdade. Depois, uma segunda nota que é importantíssima também neste momento e que nós temos de falar neste momento, que é o facto de não haver paz na Europa, de estarmos em guerra. E precisamente estamos em guerra por falta de liberdade, por causa de um ditador na Rússia que pensa de uma determinada forma e que age de acordo com o seu pensamento e que a sua população não tem a liberdade de resistir e de ser contra aquilo que ele diz e aquilo que ele acha. Controla a comunicação social, faz com que as pessoas tenham um pensamento formatado em determinada maneira, em determinado sentido, e faz-nos também olharmos para isto, vermos que o 25 de Abril foi importante, porque nós aqui em Portugal temos a liberdade de pensar e de acharmos e de podermos dizer aquilo que entendermos e que acharmos, e podemos criticar os nossos governantes, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, e é nessa liberdade que nós queremos continuar a viver. Por isso, não podia deixar de fazer aqui estas duas notas no dia 25 de Abril. Depois, indo ao livro e indo à cultura também, é um enorme prazer. Este fim de semana para nós foi um fim de semana cheio, de 25 de Abril, ontem com um concerto do Paulo de Carvalho, hoje com a apresentação de um livro aqui na Casa Gandaresa, que muito representa para nós da nossa cultura, do nosso passado, das nossas tradições, esta Casa Gandaresa, e fazer aqui a apresentação do livro do Dr. Manuel Castelheiro, Pedaços de uma Geração. E eu aqui destaco, nestes pedaços desta geração e nestas histórias, uma coisa sempre em comum e que tem nestas histórias. E essa coisa em comum é o Seixo. Há sempre, no contar das histórias, o Seixo. Tudo centrado naquilo que é as suas origens e as origens dessa geração. Por isso, quero desejar ao autor as maiores felicidades do livro e também, em nome da Câmara Municipal de Mira, agradecer por este contributo para a nossa cultura e para a nossa história, porque vêm muitas histórias do passado e que para o futuro também terão muita importância. Por isso, muito obrigado, Dr. Manuel Castelheiro, e muitas felicidades. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje às 2 da manhã, quando tive um bocadinho de tempo a preparar aqui um pouco esta cerimónia, pensava o que é que ia dizer. E então pensei partilhar um pouco o que foi o meu dia de ontem. Como de habitual, a missa de domingo, com o Evangelho segundo São João, que nos fala do aparecimento de Jesus aos apóstolos e do nosso padroeiro de Mira, Tomé, meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse-lhe: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Seguido de uma viagem até Arganil com a ACR Seixo, também sempre com a esperança de ganhar, no continuar a acreditar, e com um grande povo que foi atrás deste clube também a dizer sim, nós acreditamos. E tanto acreditamos que ganhamos e estamos na final da taça. Mas o dia ainda era longo, e o Sr. Presidente já aqui falou. Tivemos um concerto magnífico com um dos melhores artistas nacionais, Paulo Carvalho, acompanhado pela União de Músicos de Mira. E ele, ao longo do espetáculo, foi sempre transmitindo uma mensagem de esperança, de valorização e, novamente, de acreditar. E numa das músicas de Paulo Carvalho, ele cantava assim, eu não vou cantar, vou só ler, que eu não vos quero assustar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Por isso hoje não temos os meninos do Ambo, mas temos os meninos do Seixo, que são o nosso futuro e que nos dão uma grande esperança no nosso futuro. Para eles uma salva de palmas. Vou levantar para os ver. Presidente. Vamos até quanto? Isso. Os convidados podem vir para este lado agora. Um bocadinho. Mostra-se mais um bocadinho. Isso. Como é que chama a nossa primeira música? O casebre. O que é um casebre? É uma casa pobre. Nós aqui assim, esta aqui agora é uma casa rica porque nós já a arranjámos. Mas era uma casa pobre onde as nossas famílias eram muito felizes. Foi aqui que nós estivemos a conversar, foi ou não foi? Vamos mostrar a estas pessoas como é que era o casebre? Sim? Olha para mim. Vivo além do meu casebre, onde cheira a rosmarinho, onde nasceram meus pais, e o roxo nós fazem ninho. Foi lá que aprendi a rir, a trabalhar e a sonhar. Saio sempre entre cantigas e volto sempre a cantar. Eu não troco o meu casebre por um palácio doirado que não cheira a rosmaninho, nem tem ninhos no telhado. Eu não troco o meu casebre por um palácio doirado que não cheira a rosmaninho, nem tem ninhos no
E a segunda música, como é que se chama? O que é que ela fazia? E porquê é que a gente vai cantar esta canção? Por causa do 25 de Abril. E o que é que aconteceu de especial no 25 de Abril? O dia da independência. A liberdade! E as gaivotas são livres? Sim! E elas podem voar onde lhes apetecer. Não é? Então vamos lá cantar a gaivota. E digam assim, as pessoas também podem cantar connosco. Não podem cantar. Todos ao mesmo tempo. Não podem cantar. Pronto. Todos ao mesmo tempo. Fazer uma média. 1, 2, 3. Muito bem. Muito bem. Olha, vocês agora podem comunicar um bocadinho. Está bem? Agora podem brincar todos. Tá bom? Boa. 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 Estás mal, bem? Não posso falar assim. Bem? Então vamos continuar esta tarde. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança, com bola colorida entre as mãos de uma criança. Esta mensagem é intemporal, que nos toca em todos os monumentos da nossa existência. Afinal, a capacidade de sonhar faz parte da natureza humana.
no poema de António Gedeão, a concretização do sonho manifesta-se das mais variadas formas, que vão desde a arte, a arquitetura e a música até à ciência, a náutica e a astronomia. O poeta não deixa de defender que o sonho comanda a vida, que se trata de uma coisa concreta e definida e que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Tal como a pedra filosofal, da qual não se conhece a matéria que a constitui e que continua a fazer sonhar as mentes humanas, o mesmo se passa com o sonho, pois só ele permite elevar as nossas capacidades e criar sempre algo de novo que transforme o nosso pequeno mundo. Mais uma vez, num dos capítulos que o autor tem no livro, entre o sonho e a realidade, ousar sair, ousar afrontar os pais, ousar afrontar a crítica social, foi uma proeza notável desta geração. E como alguns diziam, estudar é para quem não tem nada que fazer. À nossa, que não lhe falta é trabalho. Se ela se vai embora, lá se vai a vida à viola. E chamo agora para falar, para apresentar a obra, Manuel Coquinho. Então, boa tarde a todos. Aos de fora, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao Seixo, uma terra pequena no território, grande na alma e enorme na cultura. Uma vez que tive o privilégio de escrever o prefácio deste livro, seria de uma enorme deselegância vir aqui repetir as ideias e as considerações nele desenvolvidas. Do mesmo passo, também não queria tropeçar naquele discurso laudatório do autor e das suas façanhas literárias, tão característico destas situações. Contornados estes dois obstáculos, resta-me infletir o sentido da minha intervenção. Assim, em vez de lhes propor um exercício inútil, sugiro que me acompanhem numa pequena reflexão a propósito das condições de vida das gentes do Seixo no período que o autor analisa, 1940-1970. Trata-se, pois, de um tema que se cruza na perfeição com o conteúdo do livro. Antes, porém, é forçoso que realce 3 notas sobre a obra. Em primeiro lugar, gostaria de salientar que o autor quis fazer um livro que se lesse, facilmente acessível ao leitor comum, e não uma obra de consulta só ao alcance dos estudiosos. Daí que tenha optado por um estilo realista, assente numa escrita elegante, onde não faltam belos recortes literários, nem a autenticidade que o linguajar gandarês lhe confere. Em segundo lugar, o livro não é senão um conjunto de cadernos de anotar a vida, a nossa vida coletiva no período em apreço. Com muita crueza e não menor realismo, são-nos descritas situações que ilustram as saídas habituais quando era chegada a altura de escolher uma opção de vida. Os rapazes, uns iam para o bacalhau, outros para o Alentejo, outros para as olarias, outros ainda emigravam e a maioria continuava na agricultura. Só os mais afortunados iam estudar. As raparigas ou ficavam em casa até casar, ou o destino mais comum era servir como moças na casa de algum lavrador mais abastado. Em terceiro lugar, o livro é um documento para o futuro, que as gerações vindouras vão ter de ler se quiserem conhecer melhor as suas raízes. Dito de outro modo, as descrições funcionam como fotografias que eternizam momentos e por isso têm um valor documental. Porém, apesar de serem apresentadas como quadros soltos,
há um fio condutor que as liga umas às outras. A vida cotidiana de uma gente que lutava arduamente por um futuro melhor. Merece ainda uma nota alta o aspecto gráfico do livro, para o qual muito contribuíram as ilustrações do artista Rui Silva. Passemos então à nossa reflexão. À época, a vida desenrolava-se num quadro de muitas dificuldades e de privações de toda a ordem. Para se conseguir alguma coisa, era preciso trabalhar muito e esforçar-se ainda mais. A agricultura era a atividade predominante e só os grandes lavradores viviam com algum desafogo. Quem tinha uns bocados de terra vivia remediado, mas temendo sempre que o mau ano agrícola fizesse perigar a subsistência da sua família. Quem não tinha terra, ou arrendava uns bocados, ou então vivia de uma jorna incerta e mal paga. Não raro, algumas destas famílias enfrentavam a pobreza extrema, que só era mitigada pela entreajuda e pela solidariedade que ainda hoje caracterizam a nossa terra. Porém, seria estúpido pensar que ao longo destas 3 décadas não ocorreram mudanças. Ocorreram, tímidas e de forma paulatina, mas sempre no sentido positivo. Contudo, a mudança mais significativa verificou-se logo no início de janeiro de 1960, quando Portugal entrou para a EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre. Este facto permitiu a livre circulação de produtos entre os 7 países fundadores. Os nossos produtos agrícolas valorizaram-se muito, o que se traduziu numa melhoria significativa das condições de vida da nossa gente. No mesmo ano, a imigração, sobretudo para a França, abriu as portas aos menos afortunados, mas que nunca deixaram de sonhar com um futuro melhor. Apesar deste quadro do fundo, havia, no entanto, uma carestia de vida exagerada que atravessava as famílias de todas as condições. Façamos então as perguntas certeiras para obter as respostas certas. Por que é que as pessoas viviam com tantas privações, muitas delas sem qualquer razão aparente? Por que é que as pessoas viviam numa pobreza geral que, se não era franciscana, era pelo menos beneditina? Quem não se lembra dos garotos descalços? Só os mais felizardos tinham tamancos, com os pés todos chegados e perrinhos de frio. Quem não se recorda dos homens com as calças cheias de remendos? Quem não se lembra de comer tantas vezes batatas abertas ao meio com molho de quinhões e papas de farinha com açúcar e o leite que servia para levar à leitaria, mas jamais para beber em casa? Quem já se esqueceu das nossas mães irem à feira vender ovos frescos para comprar charro salgado? Alguém tem memória de em sua casa haver um canteiro de tomate ou de alface? Quem não se lembra de ir à loja comprar meio litro de azeite e 100 gramas de café de chicória? Quem não se lembra dos homens irem à feira com os tamancos ao ombro? Por que é que as nossas mães eram tão sacrificadas? Tinham que cuidar dos filhos, tratar dos animais, zelar pela casa e ainda morjar no campo o dia todo ao lado dos homens. Por que é que as mulheres, e aqui cito o autor, naquela que é a mais bela imagem literária do livro, comiam a broa, tendo as lágrimas como conduto? Quem é que já se esqueceu de que era preciso aproveitar a roupa velha para fazer remendos ou para vender ao farrapeiro? Em suma, nada se desperdiçava. As bebidas, os cuzos das batatas, as garrafas vazias.
E até os sabugos tinham a sua utilidade. Para não manchar a solenidade desta sessão, não digo para o que é que serviam. Vejo que os mais novos estão incomodados com algumas destas interrogações. Omiti deliberadamente as questões relacionadas com a falta de higiene e com o desconforto interior no interior das casas. Sucede que a vida era mesmo assim, austera, esforçada e sofrida. As famílias poupavam todos os patacos para comprar mais um pedaço de terra. Mais terra significava mais pão, mais comida para os animais e mais um dinheirito ao fim do ano. Tentemos agora alinhavar algumas possíveis explicações. As pessoas viviam aconchegadas na rotina e nem os mais novos, de quem naturalmente se esperava outra irreverência, ousavam soltar um grito de revolta. A resistência à mudança era transversal a todas as gerações, pelo que o povo, vergado ao peso da tradição e do costume, não vislumbrava outros e novos horizontes. Ou seja, o povo era vítima da sua própria mentalidade, tacanha, fechada, conservadora, e vivia aprisionado dentro dela. Será que as pessoas viviam atormentadas por uma inconfessada necessidade de segurança? Temiam elas não ser capazes de fazer face a uma doença, a uma ona agrícola ou a uma caipora? Será que as pessoas tinham o pressentimento de que um dia as coisas podiam voltar atrás, isto é, à falta de tudo, ou ao racionamento como nos tempos da guerra? Ou será que as pessoas, educadas nas virtudes antigas, se compraziam na dor, achavam satisfação na pobreza ou encontravam exaltação no sacrifício? Ou será que havia outros fantasmas? Não, fantasmas não havia. A fé inquebrantável das pessoas não os consentia. A fé confere certezas, que são tranquilizadoras por natureza. Pois bem, era suposto eu ter encontrado respostas, mas noto que só levantei outras questões, porventura ainda mais delicadas. Fosse como fosse, o certo é que, malgrado estas condições, as pessoas eram felizes à sua maneira. É uma constatação tão inesperada quanto paradoxal. Talvez que a forma quase tocante como as pessoas se ajudavam nos bons e nos maus momentos seja a boa explicação. De resto, o que eram os barreiros e as ajuntadas, senão exemplos de união nos bons momentos? E as ceias dos defuntos, senão exemplos de solidariedade nos maus momentos? O autor, no livro, limita-se a fornecer-nos algumas pistas para este esforço de compreensão, já que o seu propósito era tão só, sem mostrar, sem disfarces, sem fantasias, como era a vida no Seixo naquela época. Cabe-nos a nós, os leitores, formular os nossos próprios juízos. Assim, e em jeito de conclusão, cumpre-me afirmar que se o livro tiver contribuído para acrescentar mais um capítulo à já tão rica história do Seixo, em particular, e à da Gandra em geral, terá por certo cumprido a sua missão. Sim, o livro é mais uma prova insufismável de que no Seixo procuramos manter vivas as nossas raízes. Afinal, não são elas que alimentam a nossa árvore comum? Quero dizer, a nossa alma coletiva?
cântico negro de José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços, e seguros que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, porque eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre da minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Só que temos que saber onde vos responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, remilhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vi ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia e na explorada. O mais que faço não vale nada. Como pois sereis vós que me dirigem impulso, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós. E vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. E tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes regras, tratados, filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura! Levanto como um facho a arder na noite escura. E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam. Mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor cá entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piadosas intenções. Ninguém me peça definições. Ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se levantou. É um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou. Não sei para onde vou. Só sei que não vou por aí. Eu acho que eu fui ofendidos um bocado a falar entre o amor de Deus e o diabo. Obrigado, Manuel Coquim, pela esta extraordinária apresentação e também ao Dr. Tarenta por esta excelente interpretação. Temos neste poema dois temas muito caros à poesia de José Régio: a individualidade e a religiosidade. A importância do indivíduo que está presente em todo o poema. Ao longo dos versos, o poeta vai afirmando essa necessidade de ser único, contrariando a vontade e os desígnios dos outros. Tomar o seu próprio caminho, em vez de seguir, é o único modo de viver aceito por José Régio. E considero que conseguimos fazer aqui um paralelismo muito feliz com estes retalhos de uma geração. Esta vontade de ir à procura de uma vida nova, a vontade de escolher o seu próprio caminho, de arriscar. E, claro, a religiosidade bem patente no capítulo do seminário. Certamente não preciso vos dizer a importância da Igreja na história dos Seixos, mas muitos dos que passaram pelo seminário questionaram, como o autor diz: terei vocação? Será por aqui? O meu caminho será este? Ou será melhor procurar outra solução? Certo é que nem todos ficaram como padres, mas como diz Manuel Castelhano, assim se fizeram homens de grande valor para a sociedade, padres ou não, mas homens capazes de influenciar o rumo das coisas. Chamo agora Vítor Lourenço também para umas palavras. Obrigado. Muito boa tarde a todos saúde, com um abraço amigo. Sr. Presidente da Câmara, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os elementos da mesa. Manuel Castelhano, um abraço. Muito obrigado pelo convite para aqui dizer umas palavras acerca do livro que em tão boa hora te decidiste publicar. Sr. Presidente da Câmara, uma primeira palavra para o cumprimentar e para o saudar por ter escolhido este momento como momento central das comemorações de 25 de Abril aqui no Conselho de Mira.
porque cuidar da nossa língua é o nosso primeiro dever, cuidar do nosso património é o nosso primeiro e segundo dever. Muito obrigado por ser intérprete deste desígnio, que é o desígnio da defesa e promoção da nossa língua, da nossa literatura, dos nossos autores e do nosso património, aqui também espelhado nesta Casa Gandaresa. Naturalmente que, quando o Manuel me convidou para dizer umas palavras acerca do livro, eu gostaria de resumir muito brevemente, uma vez que já foram ditas aqui coisas tão importantes e tão belas que eu não queria nem repetir-me, nem deixar de reforçar algumas das ideias que eu bebi quando li o livro, porque todos nós bebemos. O livro é para mim um belo livro, tem logo de partida uma bela capa com uma representação gráfica que dá um significado importante àquilo que se vai ler dentro do livro. Um livro, quando se lê, é para nos dar prazer. Foi um enorme prazer para mim começar a ler o livro. Não é daqueles que a gente lê a introdução e com o desprazer que nos deixa, pomos-lo logo de lado ou deixamos-lo na estante. Este é um livro que, com certeza, com quem já compartilhei, quem o leu, é um livro agradável de ler, é um belo livro. E a palavra belo, penso que resume aquilo que eu queria dizer. Tem uma escrita muito, muito interessante. Ela é simples, mas é de uma riqueza extraordinária. Muito cuidada, quer na forma, quer na linguagem. E representa bem quem bem domina e aplica a nossa língua. Torna-se ainda muito mais fidedigna quando reparamos, em algumas palavras que, nomeadamente, o Manuel Coquim já aqui referiu na sua apresentação, que é o uso do linguajar próprio, específico e comum a toda esta região e às pessoas do Seixo e da Gândara, bem contextualizado em cada atividade, em cada situação social específica. Tem ainda muito valor o facto de ele terminar o livro com um glossário de 8 páginas que explica todas essas palavras deste linguajar específico da nossa região. Ela não é propriamente, e o Manuel não a escreveu para ser uma obra literária, escreveu para ser uma obra de representação antropológica, de representação social, de como a comunidade do Seixo estava organizada e como vivia e como emocionalmente se relacionavam as pessoas umas com as outras. É um estudo que representa um trabalho imenso que ele fez ao longo dos anos, que foi ouvir as pessoas que eram ainda testemunhas dessa experiência de vida dessa comunidade, da vida dessa comunidade, porque quando ele fala nos retalhos, que para mim são retratos, cada capítulo é um retrato, é uma fotografia ampliada de como se vivia aqui no Seixo, e o Manuel não se põe na posição do fotógrafo, ele põe-se na posição, sim, de quem fez a fotografia, mas de quem também é passageiro, e é quem está na viagem, ele próprio estava na viagem, e isso torna o livro muito mais interessante e muito mais empolgante de ler. Como eu dizia, não é uma obra literária, mas é uma obra com um significado antropológico muito bem escrita na sua simplicidade, e as coisas às vezes mais simples são as mais bonitas e as mais belas, e é isso que na escrita do livro eu compreendo. O autor, nesta fase inicial de introdução do livro, vai buscar a sua metodologia de trabalho, como eu disse, à investigação direta, recolhendo os testemunhos, aliás, na tradição de que muitos cientistas do social fizeram ao longo do século XX. Houve variedíssimos cientistas do social, são hoje conhecidos, não foram grandes mentes intelectuais das nossas universidades, mas foram grandes cientistas do social. Lembro-me de Leite Vasconcelos, de Miguel Giacometti, de António Sardinha ou Barão Leiro, que fizeram este mesmo trabalho nas áreas da sua investigação, e foi com este método de percorrer o país, de percorrer a região. O Manuel percorreu o Seixo, percorreu as pessoas, percorreu as famílias com o lápis ou com o gravador na mão e escreveu aquilo que as pessoas disseram e transmitiu de viva voz aquilo que as pessoas disseram. Este é um método que era muito usado nesta investigação científica no século XX, e o Manuel vai buscar exatamente este modelo
e vai fazê-lo com este modelo, registando de viva voz aquilo que ele chamou os retalhos. E os retalhos são, na verdade, episódios de uma história de uma comunidade, como se estivéssemos a ler uma narrativa, a ver um filme em vários episódios. No capítulo que já foi aqui citado, o capítulo 5, O Grito de uma Geração, para mim é o capítulo central do livro. Aí realmente é o capítulo onde ele encontra e define o guião do que seria fazer um filme ou um documentário fílmico sobre esta vida desta comunidade do Seixo ao longo do tempo. Porque ele aí define claramente esses 17 episódios ou 17 cenas em que para que se podia transferir toda a obra que aqui nos está apresentada. Tantos são esses os caminhos que ele descreve nessas páginas deste capítulo central da obra. Digamos que é neste caminho, nesta procura destes caminhos infindáveis da monotonia e do ritualismo, citando o que ele escreveu, que desenvolve os seus episódios até ao caminho dos inconformados dos anos 60 que romperam com esses caminhos e com esses obstáculos. Portanto, é um livro que realmente nos deixa água na boca, porque nós chegamos ao fim do livro, da leitura do livro, e apetecia-nos continuar a ler mais coisas sobre o Seixo, escritas desta forma, de uma forma simples, objetiva, clara. Todos nós percebemos, com certeza, aquilo que está ali escrito. É ao mesmo tempo um material educativo e pedagógico importantíssimo, aquilo que está aqui à nossa frente, que está escrito neste livro. Eu julgo que o desafio da nossa cultura, o desafio da cultura gandaresa, que também está expresso aqui neste património e nesta Casa Gandaresa e nos projetos que a Casa Gandaresa vai desenvolvendo para este efeito de transformar este material num material educativo, transferir para as gerações que estão aí, estas crianças que estiveram a cantar, este conhecimento através de uma programação, é cumprir o nosso desígnio da cultura da nossa terra, da cultura da nossa região, da cultura do nosso país. Ainda no ano passado, quando Portugal estava à frente da Comunidade Europeia, os ministros da cultura dos vários países da Europa, da Comunidade Europeia, reunidos numa reunião em Porto Santo, deixaram escrita aquilo que se chama a Carta de Porto Santo, que é, digamos, a Bíblia para que os países sigam as posturas culturais e o desenvolvimento da cultura, e diziam que era importante colocar a cultura no coração das políticas educativas e colocar a educação no centro das políticas culturais. E, portanto, esta mistura, este binómio de educação e cultura pode ser muito bem o leitmotiv, o motivo principal do futuro da nossa cultura, centrado aqui nas atividades da nossa Casa Gandaresa. Este seria, digamos, o grande desafio que nós temos ainda pela frente. Porque a cultura não são apenas aquelas manifestações mais ou menos de entretenimento que todos nós gostamos de ouvir, mas que desaparece naquele momento. A cultura é verter para a nossa atividade aquilo que são os modos de vida, aquilo que são os traços distintivos de cada comunidade, aquilo que são as mentes, as afetividades que abrange cada comunidade, para além das artes ou das letras, são os modos de vida, são as formas de viver, são os sistemas de valores que nos guiam, são as crenças que nos orientam. Esta é a melhor designação de cultura, que é aquela que a Unesco tem definida para todo o mundo seguir, e que aqui também se expressa e que também se materializa nesta obra, que é a Casa Gandaresa. E, portanto, este livro que o Manel nos deixa, que também tem, e pode ter uma outra leitura pelo realismo que nos transmite, é uma obra que eu diria, e já o citei quando no aniversário dos Pisadores da Calçada foi apresentado em novembro, a primeira apresentação do livro, não cansarei de repetir que o Manel vai buscar realmente o seu modo de escrever àquilo que seria o neorrealismo português dos anos 40 e 50 do século passado. Porque este hiperrealismo que nós estamos a ver as cenas que ele descreve com tanto realismo, não podia ser de outra forma. Ele segue, na verdade, esses tempos da escrita portuguesa
que transmitia a realidade para o livro, para o papel, para os leitores, e que nos faz perceber e aprofundar aquilo que são as emoções, as sensações, as sensibilidades que a literatura e que qualquer obra escrita nos pretende transmitir. Aqui falo de uma forma muito realista, como eu disse, não com aquele aspecto que os neorrealistas tinham no século passado, que era a denúncia, mas falo para nos deixar o testemunho e o retrato da nossa sociedade. É um realismo que tem outra função, mas é uma função tão nobre como aquela que os neorrealistas do século passado faziam ao escrever dessa forma para denunciar aquilo que era a vida física, psicológica e socialmente explorada das populações que eles retratavam nessas obras. Digamos que todos nós que aqui estamos, muitos de nós que aqui estamos, da nossa geração, fizemos parte desses que encontraram o caminho de saída ou de fuga. As gerações mais novas, julgo que dos anos 80 para cá, ou aqueles nascidos a partir dos 80 para cá, não vivenciaram, mas têm aqui possibilidade de o vivenciar através desta escrita do Manel. É bom que estes valores e que estes princípios que nos fortaleceram enquanto comunidade nesse tempo, nos mantenham apegados às nossas origens, pois uma comunidade sem memória dificilmente terá futuro. A cultura gandaresa constitui assim este riquíssimo património imaterial que urge valorizar, experienciar pelas atuais e futuras gerações, para que a memória e a presença renovada das raízes fortaleça a identidade do território e das pessoas. Esse é o desafio que todos temos pela frente, esse é o desafio que também os cuidadores da comunidade, primeiros cuidadores da comunidade, que são os autarcas que nós elegemos, a nível de Câmara, de Freguesia, têm essa primeira responsabilidade, não só de cuidar, mas de fazer com que as pessoas, a comunidade de Mira, se agarre a estes momentos, se agarre a este património, se agarre a esta cultura e faça disto o elo de ligação entre toda a comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Vítor. Preciso aqui do som. A dizer obrigado, Vítor, pela intervenção. Estamos mesmo na reta final desta tarde. Vamos ter aqui mais um momento musical, como não podia deixar de ser. Já José Mário Branco dizia: a cantiga é uma arma. Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar. Há quem faça profissão de combater a cantar. E há quem cante de pantufas para não perder o lugar. Portanto, agora um momento musical, mesmo nesta reta final. Força!
Então, e mesmo para terminar, e o Manel inicia assim a sua obra: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. E diz que este é o principal desígnio do livro. Verdade que frases são frases, valem mais pelo efeito que causam do que pela verdade que dizem, mas a verdade é que há aqui uma grande verdade. A globalização tem tomado conta até da nossa cultura. Muitas vezes damos por nós cantando coisas do outro lado do mundo, conhecendo a alimentação de outros povos e valorizamos muito mais que o nosso próprio povo. Neste sentido, mora um perigo. O perigo de perder a nossa própria identidade, de não reconhecer o potencial local, as manifestações culturais do seu próprio povo. Quando leio esta frase de Tolstói, não significa dizer que não posso conhecer ou valorizar outras manifestações culturais ou outros povos, mas chamo a atenção para que devemos valorizar primeiramente a nossa própria história, o nosso povo, a nossa cultura. É por meio desta condição que reafirmamos a nossa identidade. Manuel, muitos parabéns por esta magnífica obra. O palco é todo teu. Obrigado, boa tarde a todos mais uma vez. Como é dito no preâmbulo deste livro pelo Dr. Manuel Coquim, de facto cultivo no meu jardim um enorme amor pela minha terra. Da minha parte, umas palavras simples, sobretudo para fazer agradecimentos, porque depois daquilo que foi dito, e bem dito, há pouco mais a dizer. Saúdo em primeiro lugar os presentes do Seixo e de fora, agradecendo a presença de todos, e nas pessoas do Seixo, porque o Seixo, o povo do Seixo, é o verdadeiro autor e protagonista deste livro. Saúdo o Sr. Presidente da Câmara e agradeço-lhe as suas palavras. Saúdo o Sr. Vereador da Cultura e agradeço-lhe as suas palavras e, ao mesmo tempo, Presidente da Associação Cultural e Recreativa do Seixo. Saúdo o Sr. Presidente da Junta e agradeço-lhe também as suas palavras, concretamente. E deixa-me aqui dirigir uma palavra especial às crianças e ao desempenho que elas tiveram aqui, e ao Nelson, que as ensaiou. E vai neste agradecimento também um agradecimento especial à presença dos meus netos, que me quiseram honrar hoje, o António, o Tomás e a Maria, com a presença deles aqui no lançamento do meu livro. E dizer às crianças todas, vocês, os nossos netos, são a geração do futuro e oxalá saibam manter aberta esta janela sobre o passado. E permitam-me neste interlúdio uma palavra de homenagem a todos aqueles que têm tido a coragem de escrever sobre o Seixo, em especial à Isabel Neves e ao Fernando, pela seriedade e profundidade do seu trabalho, mas também ao Gabriel Frada e a tantos outros que, embora com menos projeção, têm contribuído para o enriquecimento da cultura gandaresa e para as memórias do Seixo. E também a outros autores consagrados da Gandra, desde o grande Carlos Oliveira e da Lécio Cação, Manuel Miranda e ao agora laureado Silvério Manata, cujo sucesso literário está reconhecido já em relevantes instâncias literárias nacionais. É com honra, mas também com alguma emoção que apresento aqui este livro. Aqui, nesta Casa Gandaresa, o símbolo maior da nossa geração. Livro que é um pouco de história da luta pela vida e que bem podia ser aplicado a qualquer uma das aldeias da Gandra, porque elas não são diferentes do Seixo. Ao Alentejo iam centenas de pessoas do concelho, 50 eram do Seixo. Ao Bacalhau ia mais de uma centena de pessoas na década de 60, 50 eram do Seixo. E sobretudo da praia. O Seixo e a praia, efetivamente, davam mais mão de obra para a pesca de bacalhau. A imigração foi um movimento coletivo e, nessa altura, houve uma grande percentagem de pessoas, de população do concelho de Mira que emigrou.
podemos dizer assim que esta memória é uma memória da vida do povo da Gandra, carregado, efetivamente, pelo povo em meados do século XX, décadas de 40, 50 e 60. E depois dizer-vos, já aqui foi dito também, dizer-vos que penso que foi uma decisão muito feliz. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara, por ter incluído o lançamento deste livro no programa de 25 de Abril. Porque é uma data com muito significado lançar este livro nesta data. Dia da liberdade, da libertação do pensamento e da opressão, da quebra das amarras do velho para o novo, do comodismo para a aventura, da miséria para o desafogo. Porque o Seixo, como fica patente neste livro, fez o seu 25 de Abril com uma década e meia de antecedência. Um 25 de Abril prematuro e promissor. Um povo amarfanhado, com as armas do querer e da coragem, libertou-se e conseguiu a sua carta de alforria, deixando de ser escravo da terra. Perguntaram certo dia ao cardeal Dom Tolentino de Mendonça quais os valores humanos essenciais. E ele respondeu: a pessoa e a comunidade. Cada pessoa se torna plena quando o eu passa a nós, quando deixa de viver em função de si mesma e descobre o poder do dom, da cooperação, do cuidado, da partilha. Precisamos lembrar isto uns aos outros para reforçar os nossos laços de comunidade. Quanto mais conheço o Seixo e cada vez mais o conheço melhor, este livro foi uma excelente oportunidade de falar com muita gente, mais me convence que esta mensagem é Seixo nos seus melhores fundamentos. O povo do Seixo soube e sabe melhor que ninguém o valor do trabalho e da interajuda, da cooperação e da partilha e, sobretudo, o valor da luta pelo pão. O Seixo foi e é sempre uma terra de exceção, desde há muito, gente esforçada, gente trabalhadora. Já não é de agora, concretamente. Já no final do século XIX, o Seixo já tinha 11 dos 40 maiores contribuintes do Conselho. E, passado mais os 3 anos, teve mais 8 a integrar essa lista. Portanto, foi sempre um povo muito, muito trabalhador. Mas a geração que ousou quebrar as amarras, que ousou abater as fronteiras da aldeia e sair decididamente à procura do pão, foi a nossa geração. Geração arrojada que deu origem à geração mais promissora de todos os tempos do Seixo. E os resultados estão à vista. Já aqui foi dito. Resultados económicos, condições de vida, agora vertidos numa maior dinâmica, numa cultura mais sustentada, em mais bem-estar, em mais ambição. O Seixo virou uma aldeia paradigma no contexto da Gândara. Porque nenhuma aldeia terá um nível académico e cultural tão elevado como o Seixo. Terá uma obra social tão bem gerida. Terá uma junta de freguesia tão qualificada. Terá iniciativas culturais, teatrais, ambientais e desportivas tão diferenciadas e terá a capacidade de mobilização social que o Seixo tem. Bem-haja, povo do Seixo, e bem-hajam os líderes que o Seixo tem tido a felicidade de ter. E não há dúvida de que aquilo que somos resulta em grande medida daquilo que fomos e condiciona substancialmente aquilo que havemos de ser. Mas para tornar o Seixo cada vez maior, citaria John Kennedy, que disse: não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vós, mas sim o que é que vocês podem fazer pelo vosso país. Isto é, uma comunidade constrói-se não apenas com bons líderes, mas com a participação e o empenho de todos. Quanto ao livro, já pouco há a dizer, já tudo foi dito, como eu disse, e bem dito. Mas sempre acrescentaria uma passagem que é a definição, de facto, do livro. Já aqui foi dito pelo Dr. Tiago Cruz esta frase do Leão Tolstói, que eu aproveitei para depois definir, de facto, o livro. O livro é uma pintura a traços largos das ações, dos movimentos, das ousadias e dos sofrimentos do homem gandarês na procura do pão. Pinceladas que juntas traçam um retrato bem sintomático de uma geração inconformada com a sorte que o destino lhe outorgou. Isto é a definição do livro. E por fim,
umas palavras de agradecimento, uma palavra de homenagem a 3 grandes amigos que já partiram, uma palavra ao meu saudoso irmão, Padre Aníbal, que ainda me ajudou a rever o capítulo do seminário, uma palavra ao Manuel Seabra, que nos deixou há pouco e que me ajudou a relembrar as peripécias do Colégio de Mira, no capítulo 7, entre o sonho e a realidade. E, finalmente, também uma palavra ao meu amigo Manuel Gonçalves, que me inspirou o último capítulo, Uma Geração em Fim de Ciclo. E depois, um agradecimento especial a todos os que contribuíram para este livro. Porque este livro é, de facto, uma obra coletiva, da qual eu fui apenas o relator, como disse, aliás, bem, o Dr. Vítor Lourenço. O Silvério Cavaco, o Evangelista Teixeira, o Manuel Francisco Castelhano, o Evangelista Claro, o João Agostinho, o Fernando Parabém, o Liro, o Zé Vieira, o tio Justino e a tia Regina, a Armida Santos, a Maria Alvina, o meu padrinho Padre João, o Joaquim Oliveira, o Moisés, o Fernando Camarinha, eu sei lá, tantos outros concretamente, com quem falei e que me deram excelentes contributos para este livro. Finalmente, às minhas irmãs, à Maria Lucília e ao meu falecido cunhado Paulo, de boa memória, que com paciência foram respondendo às minhas perguntas impertinentes. E a muitos outros que contribuíram concretamente para o livro que vos apresento. A capa é de um grande amigo meu que soube interpretar de forma notável o sentido do livro. Vejam que a capa tem aqui uma notazinha, o cavador e a fuga das pessoas à enxada. Não lhe tinha dito nada e ele captou muito bem, efetivamente, o sentido do livro. A ação, minha esposa, com carinho especial, uma palavra de agradecimento, que me ajudou na leitura e releitura dos textos e me deu muitas ideias, muitas sugestões e, sobretudo, me xingou muitas vezes a cabeça por causa da pontuação. Muito obrigado aos intervenientes aqui nesta apresentação, ao Dr. Manuel Coquinho, ao Dr. Vítor Lourenço, por terem aceito falar sobre o livro e pelas apreciações tão positivas e pelas palavras tão amáveis e honrosas que me dirigiram. E ao Manuel Coquinho ainda uma palavra de agradecimento pelo excelente preâmbulo com que enriqueceu esta obra. E finalmente, à Junta de Freguesia e à Associação Cultural e Recreativa do Seixo pela organização deste encontro e pela excelente ideia, concretamente, da animação e, enfim, que organizaram, concretamente, para abrilhantar este lançamento. Diria, por fim, não há embarcação nenhuma que nos transporte tão facilmente ao passado como um livro. E preservar a memória é um dever sagrado de todos nós, porque existe o perigo real da perda deste património. Registar é adiar o esquecimento, é garantir eternidade. Como vos disse, escrevi este livro para não deixar morrer este passado, esta página tão bonita de história do Seixo. Livro onde talvez possam encontrar uma pequena história da grande história das vossas vidas. Oxalá tenham tanto gozo em lê-lo como eu tive em escrevê-lo. Muito obrigado. E por fim, 3 pequenas notas para quem quiser adquirir o livro e depois no autógrafo. Está aqui assim ao lado. E de seguida há um lanche gandarejo, como é óbvio, na Casa Gandarejo, oferecido pela Junta de Freguesia. E em terceiro, um agradecimento a todos os que estiveram aqui hoje para esta apresentação. Muito obrigado e até sempre. Obrigado. Não, então vá. Fica já. Obrigado.